Ela aprendeu cedo que o silêncio podia custar menos do que uma palavra mal colocada. O dia amanheceu pesado, como se o ar tivesse decidido não circular. O quarto onde dormia cheirava a madeira antiga e a umidade, e o teto baixo parecia descer um pouco mais a cada respiração. Aos 16 anos, Líria já sabia identificar os sinais de um dia ruim antes mesmo de sair da cama. E aquele era um deles. Do lado de fora, passos firmes cruzavam o corredor estreito da casa. Vozes masculinas se misturavam em tons graves, e o nome dela foi pronunciado mais de uma vez, sempre baixo, sempre rápido, como se pudesse escapar. Líria sentou-se devagar, os pés tocando o chão frio. Vestiu o mesmo vestido simples de lã acinzentada, já gasto nos cotovelos, e prendeu o cabelo castanho num nó apressado. Não havia espelho no quarto, apenas uma pequena bacia de água turva, onde via seu reflexo distorcido. Olhos grandes demais para um rosto tão magro, um nariz delicado herdado da mãe e marcas de cansaço que não combinavam com a juventude. Ela respirou fundo. Não era o dia de perguntar nada. A casa onde morava ficava na encosta baixa de uma colina, numa vila agrícola esquecida pelas rotas comerciais. Ali, as pessoas nasciam, trabalhavam e morriam quase sempre no mesmo raio de terra. O pai de Líria, Orven, era um homem seco, moldado pelo trabalho duro e pelas decisões que nunca pareciam ser dele. Desde que a mãe morrera, 3 invernos antes, a casa perdera qualquer traço de suavidade. Restaram apenas regras, horários e a constante sensação de dívida, mesmo quando não havia contas a pagar. Na sala principal, Orven conversava com 2 homens desconhecidos. Um vestia roupas de bom corte, casaco escuro, botas limpas demais para alguém da vila. O outro, mais jovem, mantinha-se em silêncio, os olhos atentos demais para alguém que dizia ser apenas um acompanhante. Quando Líria entrou, a conversa cessou. O silêncio caiu como um pano pesado. "Sente-se", disse o homem bem vestido, sem olhar diretamente para ela. Orven pigarreou, evitando encará-la. Líria sentou-se numa cadeira próxima à parede, as mãos apertadas no colo. O homem então se apresentou com voz firme e segura, como quem está acostumado a ser ouvido. Falou de terras, de acordos, de segurança. Falou de futuro como se fosse algo que pudesse ser embalado e entregue. "O barão precisa de uma esposa jovem", disse ele finalmente. "Alguém saudável, de boa reputação. Seu pai confirmou que você atende a esses requisitos." A palavra esposa ecoou dentro da cabeça de Líria, mas ela não se moveu. Não perguntou quem era o barão nem onde ficava sua propriedade. Sabia instintivamente que perguntas naquele momento seriam vistas como desafio. Em vez disso, olhou para o pai. Orven mantinha os olhos fixos no chão. "Isso garantirá proteção à sua família", continuou o homem. "E uma compensação justa. Nada de miséria para você. Miséria." A palavra pareceu deslocada, quase irônica. Líria pensou na própria vida, nos dias longos no campo, nas noites frias, na ausência de escolhas. Aquilo já não era miséria. O acordo foi selado sem que ela dissesse uma única palavra. Não houve assinatura, apenas um aperto de mãos. O homem levantou-se satisfeito e informou que voltaria em 3 dias para buscá-la. 3 dias. O número ficou martelando em sua mente. Naquela noite, Líria não conseguiu dormir. Ouviu o vento bater contra as paredes, os estalos da madeira antiga, o ressonar pesado do pai no quarto ao lado. Pensou na mãe, em como ela teria reagido. Pensou em fugir, mas não havia para onde ir. A vila inteira funcionava como uma gaiola sem grades visíveis. No segundo dia começaram os preparativos. Uma vizinha trouxe um vestido emprestado, mais claro, quase elegante. Outra falou sobre comportamento, sobre obediência, sobre sorte. "Nem todas têm a chance de casar com um barão", disseram, como se aquilo fosse uma bênção incontestável. Líria escutava tudo em silêncio, sentindo algo dentro de si se fechar lentamente. No 3º dia, a carruagem chegou antes do sol atingir o ponto mais alto. Era maior do que qualquer outra que ela já tinha visto. O brasão entalhado na lateral não significava nada para ela, mas o peso daquilo tudo era impossível de ignorar. Orven ajudou-a a subir, evitando novamente seu olhar. Não houve despedida adequada.
apenas um aceno curto, quase aliviado. Quando a carruagem começou a se mover, Líria sentiu um aperto no peito que não sabia nomear. Pela primeira vez, deixava a vila. Pela primeira vez, não sabia o que a esperava, apenas que nada daquilo havia sido escolha sua. O caminho se estendia à frente, longo e silencioso, e ela percebeu, com uma clareza dolorosa, que a infância tinha ficado para trás, sem pedir permissão. E naquele momento, sem testemunhas, Líria entendeu que havia sido vendida, não como filha, não como pessoa, mas como solução. O primeiro erro de Líria foi acreditar que o silêncio do caminho significava segurança. A carruagem avançava lentamente por estradas que ela jamais havia visto, cortando campos extensos e vilarejos mais organizados do que aquele de onde viera. As rodas rangiam em um ritmo constante, quase hipnótico, mas o corpo dela permanecia tenso, como se qualquer relaxamento fosse uma traição à própria cautela. À sua frente, sentado com postura rígida, estava o homem que se apresentara como responsável pela entrega. Chamava-se Haverin. Falava pouco, e quando falava era sempre para dar ordens curtas ao cocheiro, ou para informar horários, nunca para conversar. Líria observava tudo pela pequena janela lateral. Casas maiores, cercas bem alinhadas, campos verdes demais para serem reais. Aquilo não era apenas outra região, era outro mundo. E em nenhum momento alguém lhe perguntou se ela queria conhecê-lo. No segundo dia de viagem, fizeram uma parada em uma hospedaria de estrada. O cheiro de carne assada misturava-se ao de vinho forte, e o burburinho de vozes masculinas preenchia o salão principal. Haverin ordenou que ela permanecesse sentada em um canto, longe dos demais. Trouxe-lhe pão e água como quem cumpre uma obrigação mínima. Amanhã chegamos, disse ele sem emoção. O barão não gosta de atrasos. Ela assentiu, embora ninguém estivesse esperando resposta. Pela primeira vez, porém, ousou perguntar. Ele é um homem justo? Haverin ergueu os olhos lentamente, como se estivesse avaliando não a pergunta, mas a audácia de tê-la feito. Ele é um homem poderoso, respondeu. Isso costuma ser suficiente. A resposta não a tranquilizou. Aquela noite dormiu pouco, sentindo o colchão fino demais, o teto alto demais, o futuro perto demais. No terceiro dia, a paisagem começou a mudar. As estradas ficaram mais largas, guardas surgiam em intervalos regulares e bandeiras marcavam a proximidade da propriedade do barão. Quando finalmente cruzaram os portões principais, Líria prendeu a respiração. A construção era imensa, de pedra escura, com torres que pareciam vigiar o horizonte. Não havia beleza acolhedora ali, apenas imponência. Criados surgiram rapidamente, abrindo portas, carregando malas, evitando encará-la. Uma mulher mais velha, de postura severa, aproximou-se e anunciou que se chamava Maedrin, responsável pela organização da casa. Foi ela quem conduziu Líria pelos corredores longos, frios, decorados com retratos de homens que pareciam nunca sorrir. Aqui, tudo funciona por ordem, disse Maedrin. Horários, regras, comportamentos. Quanto menos perguntas, melhor. O quarto destinado a Líria era grande demais para alguém que nunca tivera espaço. A cama tinha dossel, os lençóis eram claros, e havia um espelho de corpo inteiro encostado à parede. Ao se ver ali, inteira, sem distorções, Líria sentiu um desconforto profundo. Não se reconhecia naquela imagem bem vestida, cercada de luxo silencioso. Naquela tarde, foi instruída sobre o jantar. Não comeria com o barão naquela noite. Ele observa antes, explicou Maedrin como se fosse algo natural. Líria foi orientada a tomar banho, trocar de vestido, prender o cabelo de uma forma específica. Cada gesto parecia retirar um pouco mais de quem ela fora. Quando finalmente o viu, foi à distância. O barão entrou no salão acompanhado de 2 homens. Era alto, de barba bem aparada, cabelos já marcados pelo grisalho. O rosto carregava linhas profundas, não apenas da idade, mas de alguém acostumado a ser obedecido. Ele não olhou para ela diretamente, mas Líria sentiu o peso daquele olhar invisível. É adequada, disse ele, após alguns segundos. O casamento será em 1 semana. Adequada. A palavra caiu sobre ela como um selo. Não houve conversa, nem promessa,
nem explicação, apenas decisão. Os dias seguintes passaram em um ritmo estranho. Líria era ensinada a caminhar corretamente, a sentar-se sem ocupar espaço demais, a responder apenas quando fosse perguntada. Descobriu que o barão, chamado Edrivarn, era viúvo havia muitos anos. Sua primeira esposa morrera jovem. Ninguém falava sobre as circunstâncias. À noite, sozinha no quarto, Líria começava a entender o tamanho daquilo tudo. Não se tratava apenas de um casamento. Era uma transferência completa de controle, do pai para o barão, de uma casa pobre para uma prisão silenciosa. Na véspera do casamento, Madryn trouxe-lhe um colar simples, mas caro. Use amanhã, disse. Ele prefere discrição. Líria segurou o objeto com cuidado, sentindo o peso frio contra a palma da mão. Pela primeira vez desde que partira, sentiu algo próximo de raiva. Não explosiva, não visível, mas densa, concentrada, como um nó firme no peito. Ela não chorou naquela noite. Em vez disso, tomou uma decisão silenciosa. Observaria tudo. Aprenderia cada regra, cada fraqueza daquele lugar. Se não podia escolher o destino, escolheria ao menos não ser cega dentro dele. E assim, enquanto a propriedade dormia, Líria compreendeu que sobreviver ali exigiria mais do que obediência, exigiria paciência e memória. O casamento não começou com promessas, começou com um contrato silencioso. A cerimônia aconteceu numa manhã cinzenta, sem flores excessivas, sem música além de um órgão distante que parecia tocar por obrigação. O salão principal da propriedade foi preparado para poucos convidados. Homens de terras vizinhas, representantes administrativos e duas mulheres que observavam tudo com expressões neutras. Líria caminhou até o altar com passos medidos, usando o vestido claro que haviam escolhido por ela. O tecido era pesado, rígido demais para um corpo tão jovem. O barão Edrivarn aguardava imóvel. Não sorriu quando ela se aproximou. Não ofereceu o braço. Apenas estendeu a mão no momento exato em que o ritual exigia. A voz do celebrante ecoou pelas paredes frias, falando de união, de dever, de continuidade. Nenhuma palavra foi dita sobre afeto. Quando Líria repetiu os votos, sua voz saiu firme, quase surpreendente. Não porque acreditasse no que dizia, mas porque aprendera desde cedo que demonstrar fraqueza diante de homens poderosos nunca trazia benefício. Edrivarn respondeu com o mesmo tom, como se estivesse confirmando a posse de uma terra recém-adquirida. Após a cerimônia, houve um almoço curto, conversas baixas, risos calculados, olhares curiosos direcionados a ela. Líria permaneceu sentada ao lado do marido, comendo pouco, observando tudo. Percebeu que ninguém lhe dirigia perguntas. Falavam sobre colheitas, impostos, fronteiras. Ela era um elemento decorativo, uma prova de estabilidade. Ao final do encontro, Madryn conduziu Líria até os aposentos conjugais. O quarto era ainda maior do que o anterior, com cortinas grossas e móveis escuros. Havia ali um cheiro constante de madeira encerada e algo mais, um odor masculino, antigo, impregnado nas paredes. O barão virá mais tarde, informou Madryn. Descanse. Sozinha, Líria sentou-se na beira da cama. O coração batia num ritmo irregular. Não havia medo imediato, mas uma expectativa densa, sufocante. Quando finalmente Edrivarn entrou, horas depois, ela já estava preparada para qualquer coisa, menos para a frieza. Ele não foi violento, não foi gentil, foi distante. Cumpriu o que entendia como dever, com a mesma expressão que teria ao assinar um documento. Não houve palavras desnecessárias. Quando terminou, afastou-se e vestiu-se novamente. Aprenda rápido, disse apenas. Esta casa exige disciplina. Depois disso, virou-se e saiu, deixando Líria sozinha naquele espaço que agora também era dela, embora nada ali lhe pertencesse de verdade. Os dias seguintes estabeleceram um padrão. Edrivarn visitava o quarto em horários previsíveis, sempre sóbrio, sempre contido. Fora desses momentos, raramente falava com ela. As refeições eram feitas separadamente. Líria passava as manhãs aprendendo a administração básica da casa, observando livros de registros, ouvindo explicações que pareciam testes disfarçados. Com o tempo, começou a perceber fissuras na estrutura rígida daquele lugar. Criados que cochichavam demais,
guardas que evitavam certos corredores à noite. Um ala da propriedade que permanecia fechada, sempre trancada, sempre fora de qualquer explicação razoável. Certa tarde, enquanto caminhava pelo jardim interno, Líria encontrou uma mulher mais jovem, de mãos calejadas e olhar atento. Chamava-se Seret. Era responsável pela cozinha e não abaixou a cabeça ao falar com ela como os outros faziam. "Tá, a senhora anda muito sozinha", comentou enquanto arrancava ervas da terra. "Aprendi a não depender de companhia", respondeu Líria. Seret sorriu de leve, um sorriso rápido, quase perigoso. "Isso pode ser útil aqui." Aquela foi a primeira conversa que não pareceu ensaiada. A partir dali, encontros breves se repetiram. Comentários pequenos, informações soltas, nunca explícitas demais. Líria começou a entender que aquela casa tinha uma história de silêncios impostos, e que não era a primeira mulher jovem a atravessar seus portões sem escolha. À noite, deitada ao lado de um homem que dormia rápido demais, Líria refletia. Não estava sendo maltratada, mas estava sendo anulada. E isso, percebeu, era uma violência mais difícil de denunciar. Ela começou a escrever. Em pedaços de papel escondidos, registrava horários, nomes, mudanças de comportamento. Não sabia ainda para quê, mas sentia, com uma convicção crescente, que aquele conhecimento seria necessário. Porque sobreviver não era suficiente. Não para alguém que já havia sido vendida uma vez. O poder do barão não estava apenas no que ele controlava, mas no que todos fingiam não ver. Os meses seguintes ensinaram a Líria uma nova forma de atenção. Não a vigilância nervosa do medo imediato, mas a observação paciente de quem entende que cada detalhe pode se tornar útil. A rotina da casa seguia uma lógica rígida, horários imutáveis, decisões centralizadas, punições discretas. Nada era feito em público, nada era questionado em voz alta. Edrivarn governava sua propriedade como governava o próprio corpo, com economia de gestos e ausência de explicações. Ele raramente levantava a voz. Não precisava. Bastava uma ordem curta, um olhar prolongado. A obediência vinha antes mesmo da compreensão. Líria percebeu isso claramente quando um criado desapareceu. Chamava-se Odrin, um rapaz magro, sempre silencioso, responsável por levar documentos entre alas administrativas. Em um dia estava ali, no outro, ninguém mencionava seu nome. Quando Líria perguntou, Madryn respondeu sem hesitar. Foi dispensado. Não houve substituição imediata, não houve comentários, mas naquela noite Seref apareceu no jardim com o rosto fechado. Ele viu algo, disse, arrancando folhas com força. Algo que não devia. Líria não perguntou o quê. Já aprendera que perguntas diretas criavam muros. Em vez disso, guardou a informação. Odrin não fora dispensado, fora apagado. A partir daquele momento, passou a perceber como a casa funcionava através do medo silencioso. Não de gritos ou castigos visíveis, mas da certeza de que qualquer desvio era observado. Havia rotas internas usadas apenas por alguns criados. Salas onde documentos eram guardados e jamais mencionados, visitas noturnas de homens que não apareciam durante o dia. Edrivarn administrava mais do que terras. Certa tarde, durante uma reunião a qual foi convidada a assistir em silêncio, Líria ouviu nomes de vilas que não conhecia, números que não batiam com os registros oficiais e expressões como ajuste e contenção. Quando ousou consultar os livros depois, percebeu discrepâncias claras, impostos pagos por comunidades pequenas demais, recursos desviados de regiões empobrecidas. Aquilo não era apenas abuso de poder, era um sistema. Naquela noite, quando Edrivarn entrou no quarto, ela decidiu observar além do habitual. Notou o cansaço nos ombros dele, a tensão mal disfarçada nos dedos. Pela primeira vez, arriscou uma frase que não fora ensaiada. "O senhor parece preocupado." Ele a encarou por alguns segundos avaliando. Depois, virou-se para retirar o casaco. "Preocupação é o preço de manter ordem", respondeu. "Você entenderá com o tempo." "Ordem para quem?" perguntou ela quase num sussurro. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros, denso, carregado. Edrivarn voltou-se lentamente. "Cuidado", disse. "Sua posição aqui depende de não confundir curiosidade com direito.
Não houve punição. Não houve ameaça explícita. Mas Lyria soube que cruzara uma linha invisível. Nos dias seguintes, Maedhrin passou a acompanhá-la com mais frequência. Algumas tarefas foram retiradas de sua rotina. Certos livros desapareceram do acesso comum. O controle se apertava. Foi Sereth quem trouxe o aviso. Ele percebeu você, disse numa manhã cedo. Não como esposa, como risco. A palavra risco ecoou forte. Lyria sentiu pela primeira vez desde o casamento algo parecido com medo real. Não o medo do desconhecido, mas o medo de ser considerada excedente. Foi então que surgiu a proposta. Um homem chamado Khared chegou à propriedade sob o pretexto de negociar fronteiras. Diferente dos outros, falava baixo demais, observava demais. Durante um jantar formal, seus olhos encontraram os de Lyria por tempo suficiente para que ela entendesse. Ele sabia quem ela era e o que representava. Na manhã seguinte, encontrou um bilhete dobrado entre as páginas de um livro que ela sabia não ter deixado ali. Nem todas as gaiolas têm grades visíveis. Algumas só se mantêm porque ninguém empurra. Ela reconheceu a letra de Sereth e entendeu o convite. O encontro aconteceu numa ala antiga da propriedade, raramente usada. Khared estava ali, acompanhado apenas por Sereth. Ele não perdeu tempo com cortesias. Seu marido não é apenas um barão, disse. É um intermediário. Controla fluxos ilegais, explora vilas inteiras, elimina quem ameaça expor o sistema. Lyria sentiu o estômago se revirar, não de surpresa, mas de confirmação. E você? Perguntou. O que ganha com isso? Estabilidade, respondeu ele. E talvez justiça, se for possível. Ele explicou que existia uma rede de pessoas tentando expor o esquema de Edrivarn. Poucos tinham acesso interno, menos ainda tinham proteção suficiente para agir. Você tem algo raro, disse Khared. Proximidade e invisibilidade. Lyria pensou no pai, na vila, em Odrin. Pensou na própria vida transformada em moeda. Aquilo não era uma chance de fuga, era algo mais perigoso. Se eu aceitar, disse ela, não haverá volta. Khared assentiu. Nunca há. Naquela noite, deitada ao lado de um homem que acreditava possuí-la por completo, Lyria tomou a decisão mais consciente de sua vida. Não para ser heroína, não por vingança, mas porque havia entendido tarde demais que permanecer neutra era apenas outra forma de colaborar. E pela segunda vez, Lyria se preparou para ser vendida. Desta vez, porém, seria por algo que ela mesma escolheria pagar. Nada muda de verdade sem que alguém perca algo que acredita ser intocável. A partir daquela noite, a casa passou a ter dois ritmos para Lyria. O visível feito de rotinas impecáveis, silêncio calculado e obediência performática. E o subterrâneo, invisível para quase todos, onde palavras precisavam ser medidas, passos memorizados e erros não podiam existir. Ela continuou sendo a esposa discreta, a jovem que caminhava pelos corredores com os olhos baixos. Mas agora, cada gesto tinha intenção. Khared não voltou a aparecer abertamente. Em vez disso, pequenas fissuras começaram a se revelar. Um criado novo que fazia perguntas demais. Um guarda transferido sem explicação. Um atraso proposital na entrega de documentos. Nada chamativo isoladamente, mas Lyria aprendera a enxergar padrões. Sereth tornou-se seu elo mais constante. Nunca conversavam por muito tempo. Nunca no mesmo lugar. As informações vinham fragmentadas, quase banais. A ala leste ficará vazia amanhã. Os livros antigos serão movidos. Ele confia demais em quem não o enfrenta. Edrivarn, por sua vez, parecia mais atento. Não mais apenas controlador, mas desconfiado. Começou a jantar com ela uma vez por semana. Fazia perguntas simples, aparentemente inofensivas, sobre o dia, sobre leituras, sobre o que pensava da administração das terras. Lyria respondia com cuidado, oferecendo opiniões moderadas, às vezes até concordando com decisões que, por dentro, repudiava. Aprendera que sobreviver ali não exigia apenas coragem, mas cálculo. O primeiro documento veio quase por acaso. Durante uma tarde chuvosa, Maedhrin pediu que Lyria organizasse um armário antigo no escritório menor, um gesto que parecia concessão, talvez até teste. Entre papéis envelhecidos e registros redundantes, Lyria encontrou um conjunto de cartas seladas, nunca arquivadas oficialmente. O conteúdo era claro.
Ordens diretas para a retenção forçada de recursos em vilas específicas, assinadas por intermediários, mas autorizadas por um símbolo que ela reconheceu imediatamente como pertencente ao barão. Ela não levou nada consigo, não ainda. Apenas memorizou. À noite escreveu cada detalhe em seus papéis escondidos. Datas, nomes, símbolos. Criou um mapa mental que só ela possuía. Sabia que provas não bastavam se não sobrevivesse tempo suficiente para usá-las. O risco aumentou quando um erro aconteceu. Um dos criados, jovem demais para entender o jogo, foi visto entrando numa ala proibida logo após Lyria sair. Não demorou para que suspeitas surgissem. O rapaz foi interrogado. Não falou nada relevante, mas o dano estava feito. A vigilância se fechou como um cerco. Edrivarn mudou. Passou a visitar o quarto em horários irregulares. Observava demais, perguntava menos, mas esperava respostas precisas. Em uma dessas noites, ficou em silêncio por tempo demais, olhando para ela como se tentasse decidir algo. "Você mudou", disse por fim. Lyria sentiu o corpo inteiro se enrijecer, mas manteve o rosto neutro. "As pessoas mudam", respondeu. "Especialmente quando aprendem onde estão." Ele se aproximou, segurou-lhe o queixo com firmeza, não violenta, mas dominadora. "Lembre-se onde está", corrigiu. "E por que está aqui?" Quando saiu, Lyria precisou de alguns minutos para conseguir respirar normalmente. Aquilo não fora apenas uma afirmação de poder. Fora um aviso. Na manhã seguinte, Seret trouxe a notícia que confirmava seus piores receios. "Ele mandou investigar você", disse em voz baixa. "Não oficialmente, mas já começou. Não havia mais espaço para erros, nem para lentidão. Foi então que Cared reapareceu, desta vez sob o disfarce mais perigoso. Uma visita inesperada. Um jantar improvisado foi organizado. Conversas políticas dominaram a mesa. Lyria percebeu que Edrivarn observava cada troca de olhares entre eles. Naquela noite, encontrou outro bilhete, deixado de forma quase descuidada, como se fosse um erro. "Temos o suficiente, mas só se sair viva." A decisão precisava ser tomada rápido. O plano não envolvia fuga imediata. Envolvia exposição. Uma reunião regional se aproximava. Barões, administradores, representantes externos. Um palco perfeito, mas também o mais mortal. Lyria passou os dias seguintes preparando-se como quem se despede internamente. Organizou seus papéis, memorizou rotas, distribuiu informações de forma fragmentada entre pessoas diferentes. Se fosse descoberta, nada estaria completo em um só lugar. Na noite anterior ao evento, Edrivarn não apareceu no quarto. Isso por si só foi o sinal mais assustador de todos. Lyria permaneceu sentada, vestida, sem dormir. Pela primeira vez desde que chegara àquela propriedade, sentiu algo além de medo ou raiva. Sentiu clareza. Ela não era mais a garota vendida pela vila. Não era apenas a esposa comprada por poder. Tornara-se uma ameaça real e sabia que ameaças, naquele mundo, raramente tinham finais suaves. Ainda assim, ao ouvir os primeiros passos do amanhecer, Lyria não recuou. Algumas escolhas, entendeu, enfim, só fazem sentido porque são irreversíveis. A reunião começou antes que Lyria tivesse tempo de sentir arrependimento. O salão principal foi preparado com precisão excessiva. Tapeçarias antigas cobriam as paredes de pedra, mesas longas sustentavam mapas abertos, selos e documentos que jamais circulariam fora daquele espaço. Homens de títulos diversos ocupavam seus lugares com a confiança de quem sempre acreditou que o mundo lhes pertencia por direito. Conversavam alto, riam, negociavam futuros que não viveriam. Lyria entrou por último, acompanhada de Maedhrin. Vestia um traje sóbrio, escolhido cuidadosamente para não chamar atenção. Nem jovem demais, nem decorativa demais, apenas adequada. Sentou-se ao lado de Edrivarn, que não lhe dirigiu o olhar. O silêncio entre eles era rígido, artificial. Cared estava presente, como previsto. Também outros nomes que Lyria aprendera a reconhecer nos registros ocultos. Aquilo não era apenas uma reunião administrativa. Era o centro nervoso de um sistema inteiro. As discussões começaram com temas previsíveis: fronteiras, impostos, segurança. Lyria ouviu em silêncio, enquanto, por dentro,
Organizava cada passo. O plano não dependia de discursos inflamados. Dependia de precisão. O momento veio quando Edrivarn abriu os livros oficiais. Há discrepâncias nas acusações feitas contra minha administração, disse ele com a voz calma, e estou disposto a esclarecê-las. Era exatamente o que Cared previra. Edrivarn queria se antecipar, controlar a narrativa. Lyria sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Com sua permissão, disse ela antes que pudesse reconsiderar. Talvez eu possa ajudar. O salão silenciou de imediato. Não porque ela falara alto, mas porque falara fora do papel esperado. Edrivarn virou-se lentamente. Seus olhos frios avaliaram-na como se fosse a primeira vez. Continue, disse ele após alguns segundos. Lyria levantou-se. As pernas tremiam, mas a voz não. Durante os últimos meses fui encarregada de revisar documentos antigos da propriedade. Começou. Notei inconsistências entre os registros apresentados hoje e arquivos anteriores, especialmente no que diz respeito a vilas sob administração indireta. Alguns homens trocaram olhares rápidos, outros franziram a testa. Do que está falando? Perguntou um deles. Lyria respondeu com datas, nomes, números, não apresentou papéis, não precisava. Aqueles homens conheciam os códigos. Sabiam reconhecer quando alguém falava com conhecimento real. Edrivarn levantou-se abruptamente. Chega, disse. Isso é um assunto interno. Interno demais para permanecer oculto, respondeu Cared, levantando-se também. O salão explodiu em vozes sobrepostas. Acusações, negações, tentativas de controle. Lyria sentiu o mundo girar por um instante, mas manteve-se firme. Aquilo já não era apenas sobre ela. Foi então que a guarda entrou. Não para conter o tumulto, mas para fechá-lo. Edrivarn olhou para Lyria pela última vez. Não havia raiva. Havia cálculo. Você me traiu, disse ele em tom baixo. Não, respondeu ela. Eu sobrevivi. O caos durou pouco. Cared foi retirado à força. 2 administradores exigiram investigação imediata. Outros se calaram temendo o efeito dominó. No meio da confusão, Seret apareceu ao lado de Lyria. Agora, sussurrou. A rota de saída não era a principal. Passava por corredores antigos, escadas estreitas, portas que poucos lembravam existir. Lyria corria sem olhar para trás, sentindo o coração bater como nunca antes. Atrás delas, passos ecoavam. Ordens eram gritadas. Na ala antiga, quase no fim, um guarda bloqueou o caminho. Seret não hesitou. Atirou-lhe um objeto ao rosto e puxou Lyria pelo braço. O tempo deixou de existir. Só havia movimento. Conseguiram alcançar o portão secundário quando os primeiros alarmes soaram. Do lado de fora, cavalos aguardavam. Não era uma fuga gloriosa. Era urgente, suja, desesperada. Enquanto cavalgavam para longe, Lyria sentiu algo romper dentro de si. Não era alívio. Era luto. Pela vida que nunca tivera. Pela pessoa que fora obrigada a se tornar. Atrás delas, a propriedade permanecia intacta. O sistema ainda respirava. Mas agora havia rachaduras. E Lyria sabia. Aquilo não era o fim. Era apenas a parte em que não se podia mais fingir ignorância. A liberdade não chegou como promessa. Chegou como consequência. Os primeiros dias fora da propriedade foram marcados por exaustão. Lyria cavalgou até o corpo desistir de responder. Dormiu em celeiros abandonados, dividiu água racionada com Seret, sem trocar mais do que frases essenciais. Não havia celebração. Fugir não significava vencer, significava apenas continuar viva. Quando finalmente alcançaram uma pequena cidade portuária, distante das rotas do Barão, Lyria sentiu algo próximo de vertigem. Pessoas iam e vinham sem saber quem ela era. Nenhum olhar carregava expectativa ou posse. Pela primeira vez desde a infância, ninguém a conhecia por função alguma. Cared reapareceu 3 dias depois, ferido, mas vivo. Trouxe notícias fragmentadas. A reunião havia sido interrompida. Investigações internas começavam a se mover. Alianças estavam sendo revistas. Nada definitivo. Nenhuma justiça imediata. Mas o nome de Edrivarn deixara de ser inquestionável. Ele não cairá rápido, disse Cared. Homens como ele raramente caem sozinhos. Lyria assentiu. Não esperava um desfecho limpo,
Aprendera que sistemas não ruem com um golpe, mas com erosão. Seret decidiu partir. Disse que sua luta era outra agora, que havia feito o que podia ali. A despedida foi breve, sincera, sem promessas futuras. Algumas alianças só existem enquanto são necessárias para sobreviver. Sozinha, Líria precisou decidir o que fazer com o que sabia. Por semanas, viveu discretamente. Trabalhou em registros de carga no porto, usou outro nome. Aprendeu a andar pelas ruas sem se encolher. O corpo ainda reagia a vozes masculinas mais altas, a passos firmes demais atrás de si. A liberdade, descobriu, também exigia reaprendizado. Certa noite, enquanto revisava documentos de transporte, reconheceu padrões, os mesmos nomes intermediários, as mesmas rotas indiretas. O sistema que Edrivarn alimentava não terminava nele. Ele era apenas uma peça visível. Foi ali que Líria entendeu. Fugir não bastava. Usou o que aprendera. Paciência, observação, escrita precisa. Começou a registrar novamente, não por vingança, mas por responsabilidade. Enviou informações a contatos seguros, sempre incompletas sozinhas, mas devastadoras quando reunidas. Não se colocou como líder. Tornou-se algo mais difícil de eliminar, uma fonte confiável. Meses depois, soube que Edrivarn fora afastado oficialmente, não preso, não julgado como merecia, apenas substituído. O sistema se rearranjava para sobreviver. A notícia não trouxe satisfação, apenas confirmação. Em uma manhã fria, sentada à beira do cais, Líria pensou no pai. Nunca voltou à vila, nunca escreveu. Não por ódio, mas por compreensão tardia. Ele também fora parte de um mecanismo maior, fraco demais para resistir, humano demais para ser perdoado facilmente. Aos 17 anos, Líria já não era esposa de ninguém. Também não era heroína. Era alguém que havia atravessado a própria anulação e se recusado a permanecer ali. Quando perguntavam de onde vinha, respondia apenas: de um lugar onde aprendi a prestar atenção. E isso bastava. Porque algumas histórias não terminam com justiça plena, nem com punições exemplares. Terminam com continuidade consciente, com escolhas feitas sem aplauso, com mulheres que não voltam a ser mercadoria. Mesmo quando o mundo insiste em precificá-las, Líria seguiu vivendo assim, não em paz constante, mas em posse de si mesma. E isso, num mundo construído para negociar destinos alheios, era um ato radical. Ela descobriu que continuar vivendo exigia mais coragem do que fugir. Os dias no porto se acumulavam sem cerimônia, marcados por tarefas simples e uma atenção constante ao entorno. Líria aprendeu a reconhecer o peso dos passos atrás de si, o silêncio que antecedia perguntas perigosas, o tom exato que denunciava a autoridade disfarçada de cordialidade. Nada disso desapareceu com a liberdade. Apenas mudou de forma. A diferença era que agora ela escolhia permanecer alerta. O trabalho com registros a colocou em contato com histórias que não eram muito diferentes da sua. Cargas desviadas, nomes apagados, vilas inteiras reduzidas a números mal explicados. Havia um padrão de exploração que atravessava fronteiras e títulos, sustentado por acordos invisíveis e pela certeza de que ninguém jovem, ninguém sem poder, ousaria ligar os pontos. Líria ousava, não por impulso, mas porque sabia exatamente o preço da omissão. Em noites mais silenciosas, sentava-se próxima ao mar e organizava mentalmente tudo o que sabia. Não escrevia mais como antes, com urgência e medo. Agora registrava com método. Separava fatos de suposições, memorizava nomes falsos e verdadeiros, entendia como a informação precisava circular para sobreviver. Descobriu que expor demais de uma vez era tão perigoso quanto calar. A verdade, aprendeu, precisava ser dosada para não ser descartada. Algumas mensagens voltavam sem resposta, outras retornavam com avisos cautelosos. Havia quem quisesse usar o que ela sabia, quem quisesse silenciá-la, e quem apenas observava, avaliando se valia o risco. Líria não se iludia, não esperava gratidão, apenas continuidade. Certa tarde, recebeu a notícia de que o pai havia adoecido. A informação veio sem pedido, sem cobrança, quase como um detalhe irrelevante. Ela sentiu o impacto, mas não o transformou em ação imediata. Não por frieza, mas por lucidez.
Voltar significaria expor tudo o que construíra. Permanecer significava aceitar que algumas distâncias não se fecham sem destruir algo maior. Ela chorou naquela noite, não em desespero, mas em reconhecimento. Pela menina que fora entregue sem escolha, pela mulher que aprendera tarde demais a nomear a violência que vivera, pelo homem que nunca tivera força para protegê-la. Chorou em silêncio, como aprendera a fazer, e ao amanhecer, levantou-se com o mesmo cuidado de sempre. Com o tempo, seu nome falso passou a ser associado à eficiência. Não chamava atenção, não fazia discursos, não assumia protagonismo. Ainda assim, informações que passavam por ela raramente se perdiam. Isso incomodava alguns. Protegia-a de outros, tornava-a necessária. Quando soube que Edrivarne vivia isolado em outra região, afastado, mas intacto o suficiente para continuar existindo, não sentiu surpresa. Homens como ele raramente pagavam tudo. O sistema cuidava de preservar suas peças mais úteis. A injustiça persistia, mas já não era invisível. Lyria compreendeu então que sua história não seria lembrada em salões, nem registrada em livros oficiais. Não haveria reconhecimento público, nem reparação proporcional ao que perdera. Ainda assim, havia algo que ninguém poderia tomar: a consciência plena de si mesma. Ela não voltou a ser vendida, não como esposa, não como silêncio, não como solução para problemas alheios. Escolheu um caminho estreito, feito de atenção e responsabilidade, onde cada passo tinha peso real. E se alguém lhe perguntasse o que ganhara ao desafiar um barão, ela responderia, sem hesitar, que ganhara algo simples e raro: o direito de decidir quem ela seria a partir dali.